Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. O meu nome é Gleice, eu sou enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Regional de Balsas e hoje eu irei falar com vocês sobre as escalas de risco assistenciais, com foco especial nas escalas de risco de queda e de lesão por pressão. E para dar início, nada melhor do que a gente falar de um contexto histórico. Então, por que falar sobre escalas de risco assistenciais? De onde surgiu essas escalas? E por que a enfermagem, na sua prática diária, deve adotar essas escalas? Então, as escalas de Braden e Moss foram criadas na década de 80 por duas enfermeiras norte-americanas, com a preocupação pela crescente incidência desses agravos nos pacientes hospitalizados. Então, vejam, desde a década de 80 nós já tínhamos, então, essa preocupação desses pacientes hospitalizados aí terem algum tipo de evento dentro das unidades hospitalares. E qual que é a realidade hoje no Brasil? No Brasil, a tradução e validação só ocorreu na década de 90, com a obrigatoriedade nas unidades hospitalares em 2013. Após a instituição do Programa de Segurança do Paciente, que determina a criação de protocolos voltados para a segurança do paciente no âmbito hospitalar. E falando um pouquinho, então, da nossa realidade hospitalar. Quais protocolos hoje, então, a gente tem dentro da nossa unidade hospitalar, dentro do Hospital Regional de Balsas? Hoje a gente tem instituído o protocolo de prevenção de risco de quedas e o protocolo de prevenção de lesão por pressão. E o que fala esses protocolos? Né? O que eles abordam? Então, aí na nossa prática assistencial diária, a gente faz o preenchimento das escalas de risco assistenciais. E a gente vai falar então sobre a escala de Morse, ou seja, a escala de queda. Na dinâmica diária do enfermeiro, ele precisa fazer o preenchimento a cada 24 horas dessas escalas. Então, ele abre a sistematização da enfermagem, né, a SAI, como todo mundo sabe, e a gente precisa obrigatoriamente realizar essas escalas, tanto a de queda quanto a de Braden. E quais critérios são avaliados dentro, então, dessa escala de queda? Então, o cálculo se baseia em 6 fatores principais. Quais são eles? O primeiro, histórico recente de quedas. Então, a gente vai pontuando todos esses 6 fatores, né, desse paciente. Então, vamos lá. Histórico recente de queda, de 0 a 25. Presença de diagnóstico secundário, ou seja, um paciente ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem algum problema cardíaco, então ele vai pontuar. Uso de dispositivos de apoio para caminhar, como bengalas ou andadores. Terapia intravenosa, então ele tem o acesso venoso, ele tem um pique. Tipo de marcha, ele tem a marcha fraca, comprometida. Estado mental, o paciente tem noção das suas limitações ou sofre de confusão mental? Então, após eu pontuar toda essa escala, eu vou ter um score. Então, tem lá na minha SAI falando se ele é baixo risco, se ele é médio risco ou se ele é alto risco. Após eu fazer esse score e eu pontuar o meu paciente a cada 24 horas, qual que é o meu papel enquanto enfermeiro na unidade? Visto que eu já pontuei aí essa escala. Fazer, então, o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem. Ou seja, meu paciente ele tem um risco médio de queda, né? Eu fiz toda a pontuação e ele tem um risco médio. Tá, então qual que é a minha ação agora? Já que esse paciente ele tem um risco aqui dentro da minha unidade, o que eu, enquanto enfermeiro, tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma prescrição de enfermagem, né? Então, o que ele precisa nesse momento? Ele precisa de uma grades elevadas? Ele precisa de uma pulseira para que a equipe identifique que ele tem um risco de queda? Ele precisa que a enfermagem ela tenha mais atenção a esse paciente? Então, não é só fazer a classificação quanto à escala de Braden. Então, quais são os critérios avaliados na escala de Braden? Ele também se baseia em 6 fatores principais, né? Então, a percepção sensorial, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição e a fricção e cisalhamento. Ou seja, em cada item você vai pontuar de 1 a 4.
E ao final, você vai fazer a sua somatória e vai ver se esse paciente ele tem um risco baixo, médio ou alto. E da mesma forma que foi dito na escala anterior, eu vou fazer a minha prescrição de enfermagem conforme, né, o risco do meu paciente. Agora, vocês podem olhar aí na tela que eu trouxe aqui para vocês um exemplo da nossa escala, né, da nossa avaliação de riscos assistenciais, tanto a escala de queda como lesão por pressão. Como já foi dito lá no início, eu falei que são 6, né? Vocês vão fazer 6 avaliações. Então, vamos lá, ó. Histórico de quedas. Se ele nunca tiver caído, eu caí recentemente, tem 15 dias, tem um mês, não, eu tropecei, eu caí. É histórico. Ele tem histórico de queda? Sim ou não? Se não, é 0, se sim, 25, certo? Então, ele tem um risco baixo. Eu pontuei tudo, ele tem um risco baixo. Ok, esse paciente, por enquanto, ele não vai precisar de uma intervenção. É claro que eu vou estar o tempo todo vigilante. Esse paciente, ele está dentro de um ambiente hospitalar. Porém, eu não vou precisar fazer algumas medidas, paciente apresentando risco. Então, qual que é o papel aí do enfermeiro? Realizar o diagnóstico e a prescrição de enfermagem. Trouxe aqui no slide para vocês 2 realidades aqui da nossa instituição. O paciente dentro de uma unidade de UTI e o paciente do ALCOM, né? Ou seja, na maternidade. O primeiro item aí fala do risco de pele prejudicada. Então, quer dizer, se a minha escala de Brada ela for se eu colocar lá que ela é um médio risco, eu tenho que fazer essa prescrição de enfermagem. Então, eu, enfermeiro, avalio e acho necessária a mudança de decúbito de pelo menos a cada 2 horas desse paciente, seguindo o horário específico, né? Então, o enfermeiro, ele coloca o horário padrão, conforme o nosso protocolo, né? Então, o nosso horário padrão são horários pares, né? 8, 10, 12. E ele vai fazer essa prescrição de enfermagem. E mais do que isso, não é somente isso. Qual que é o grande papel do enfermeiro? Essa supervisão. Tanto que se a equipe está fazendo, de fato, esse cuidado, né, que ele prescreveu, e se a equipe está registrando, porque não adianta, muitas vezes eu faço esse cuidado e aí eu não tenho esse registro que me respalde, né, isso é um respaldo. Na verdade, é falando uma ação que eu cumpri, né, uma necessidade, porque eu trabalhei. A gente sabe que muitas vezes é uma falha muito grande nossa, da equipe de enfermagem, essa questão do registro. Mas é de fundamental importância que nós realizamos aí esses registros assistenciais. Aí, pegando a realidade um pouquinho da maternidade, vocês podem ver que já é diferente a questão da prescrição de enfermagem. Por quê? Porque é para outro público, né? Então, quando eu falo em mobilidade física prejudicada aí para essa puérpera, eu já penso na ferida, né? Quando eu falo em risco de queda, será que não seria interessante essa puérpera, nesse primeiro momento que ela vai ao banheiro, ela solicitar auxílio da equipe de enfermagem? Será que não seria interessante a equipe, né, esse enfermeiro, orientar essa paciente que assim que ela precisar ir ao banheiro, ela sentar 5 minutos na cama e solicitar auxílio para ir ao banheiro? Então, é super importante que essas orientações elas estejam todas registradas, porque são atividades que a gente realiza no dia a dia, mas quando a gente vai ver no prontuário, não está descrito. Então, nós não temos esse respaldo quando a gente pensa aí em um processo, né? A enfermagem hoje, vocês acompanham no dia a dia, a enfermagem está muito exposta, né? A enfermagem está nas mídias. E o paciente hoje, ele é muito bem orientado, ele sabe dos direitos dele. Qualquer coisa, ele está lá no Google querendo saber, isso pode, isso não pode? Então, eu acredito que a gente fazendo, descrevendo tudo o que nós realizamos é um respaldo para nós mesmos. Claro que isso é muito bom para a segurança do paciente, mas não deixa de ser um respaldo, né, para nós enquanto profissional. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. E não esqueçam, a segurança do paciente depende de cada um de nós. Muito obrigada.